Agora. Então, boa noite mais uma vez. Então, a ideia de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre as diferentes marchas, né? Os diferentes ritmos. Ou a gente pode pensar também as diferentes formas de usar a respiração de acordo com o efeito que você quer causar. E isso tem a ver com tudo, na verdade, né? No momento que a gente regula ou desregula a respiração, a gente mexe em todos os sistemas. Então a respiração, a gente brinca, é o controle remoto do nosso sistema nervoso, mas também controla o nosso sistema circulatório e vai influenciar o sistema digestivo, então ele vai influenciar todos os sistemas linfático, muscular, certamente. E então é interessante a gente saber as diferentes nuances. E tem um esqueminha que eu estava falando aqui que a gente, né, se inspirou aqui no esquema que o Casper vem trazendo, que é uma forma muito lúdica, mas muito clara de entender esses diferentes ritmos. Mas antes de falar dos ritmos, a gente vai falar um pouquinho dos ingredientes para dar esses ritmos, para compor esses ritmos, porque existem vários ingredientes na nossa respiração que a gente pode listar, inclusive é um número bem, né, e pode ter até mais ainda do que os que eu vou citar aqui, mas eu vou citar uns principais. Que quando a gente fala de respiração, a gente está falando de nuances entre inspiração, o ato de inspirar e exalar, né? E entre uma inspiração e outra, muitas coisas podem acontecer, né? Mas é basicamente um esqueleto bem simples que consiste em você inspirar, consiste em você exalar. E entre um e outro existe uma retenção e uma retenção. Então aqui você tem reter cheio, né? E aqui você tem vazio. Esse vazio não é bem vazio, né? Esse vazio seria o zero, seria a superfície, não é negativo, porque vazio a gente falaria já de pressão negativa nos pulmões. O zero, quando eu falo reter vazio, eu estou falando do reter no zero, tá? Então a gente pode ter aqui Aí a gente pode brincar, né? Então a gente pode aqui exalar extremo. Então, veja bem, dentro desse tripézinho básico, que é inspirar, exalar, eu tenho inspira, reter cheio, então eu inspiro. Naturalmente dou aquela paradinha e aí eu solto. Tenho vazio no zero. E aí se eu quiser exalar extremo, contrai o abdômen e crio uma pressão negativa nos pulmões. E isso vai se sentir, é uma pressão, porque naturalmente o diafragma quer expandir de novo para entrar o ar, né, para igualar as pressões e é assim que vai acontecer na troca gasosa. Só que cada fase dessa, né, que a gente está falando desse tripé aqui pode ser acompanhado com vários ingredientes. Então, por exemplo, a gente pode aumentar a frequência dessa respiração. E quando eu falo aumentar a frequência, eu estou falando geralmente em ciclos por segundo. Então, assim, em média, a gente sabe que uma pessoa em descanso varia entre 8, 10. Uma pessoa que esteja acima de 12 em descanso, ela está claramente hiperventilando. E a gente vai ver como é que isso vai acarretar em questões mesmo com ansiedade, com uma alteração no nosso sistema nervoso, tá? Então, bem-vindo a quem está chegando. E então a gente está nessa primeira parte, fazendo uma exposição aqui, né, dos ingredientes da Não, respiração. esse cara me chamou para fazer um retiro. Opa, Eu quero fazer retiro com ele. opa, então tá bom, já está tudo certo.
O retiro vai acontecer. Então vamos lá. Então aí dentro dessa nuance toda, a gente vai ter algumas variáveis que a gente pode brincar com esses ingredientes básicos, né? Então eu citei aqui a frequência. E olha que interessante, a frequência ela é medida em ciclos por segundo. Então uma inspiração com essa pequena retenção, mais ou menos, e a exalação é um ciclo. E hoje em dia a gente já tem o conhecimento que 5,5 vezes por segundo, ciclos por segundo, a gente cria um estado que a gente conhece como coerência sistêmica. A gente optimiza os pulsos cardíacos, respiratórios do seu sistema digestivo, os pulsos digestivos, né, do seu intestino, e a gente consegue meio que dar uma coerência nesses vários pulsos com essa frequência específica. Então a frequência é muito importante. O jeito que você vai respirar, a frequência, às vezes por minuto que você vai respirar, vai determinar aonde você está nessa escala aqui que a gente vai falar já já. E dentro da frequência, a gente também tem as relações do tempo, que é diferente de frequência. Então, quando eu falo de relação de tempo, eu estou falando de uma respiração 4x4, eu estou falando de uma respiração 2x4, estou falando de uma respiração 2x8, estou falando de uma respiração 3x1, 2x1, 1x2, e todas essas relações entre inspiração e exalação. Isso com a variável da frequência. Então, por exemplo, eu posso fazer 1, 2 e 2, por exemplo, com essa relação de tempo. Aí a gente tem também, se for falar disso aqui, então eu já falo de pulsos. Então, exemplos. A frequência é mais ou menos de umas 10 respirações por minuto. Uma relação de tempo 2 e 2, ou 4x4, com 2 pulsos. Então seria um pulso, né? Eu vou fazer com 2 pulsos. Agora com 2 pulsos. Isso tudo vai trazer variáveis na biomecânica da coisa que vai também entrar nesse escopo aqui que a gente vai falar do sistema nervoso. Então, o que mais de ingrediente que a gente pode ter? A gente pode ter, por exemplo, uma respiração contínua. Contínua, ela não tem, por exemplo, essa retenção do meio aqui. Então, da mesma forma que você está inspirando, no momento que você para a inspiração, você já começa a exalação. Ou nariz só nasal, ou a gente vai falar isso já já. Contínua, ou também a gente pode fazer em forma de onda, né? Que é mais ou menos, né? Inspira. Então tem uma pausa natural entre a respiração, né? Entre a inspiração e a exalação. E claro que isso você vai poder colocar a voz, né? Que é o diferencial que a gente vem focando. E quando a gente fala de voz, a gente está falando de várias também texturas, né? Então aqui entre entoações, harmônicos, né? Ou overtones, vou colocar harmônicos. A gente ainda não fez um workshop prático, mas eu quero fazer em breve. Texturas, né? No yoga mesmo tem a respiração Ujjayi, que ela... Então você faz uma vibração com a sua garganta, né? Com a sua glote ali. E isso cria, sim, um efeito direto no seu nervo vagus, né? Que vai, de novo, tonificar a via parasimpática. Então, os ingredientes, mais ou menos, estão aqui. Tem muito mais, né? A gente pode pensar aí em... a gente pode estar falando de respiração suave. Ou seja, você está alterando frequência, relação de tempo, pulso, mas você pode fazer isso tanto suave quanto intenso. E, obviamente,
você vai poder fazer isso de duas formas que tem dois buracos que entram ar, que é o nariz e a boca, né? E a gente já falou, né? Mas eu vou pontuar de novo algumas questões de nariz e boca. O nosso órgão respirador é o nariz que foi feito para respirar. A boca serve, inclusive quando a gente fala, a gente respira pela boca muitas vezes. A boca, ela é muito válida, principalmente na exalação, porque é através da qual a gente, inclusive, expressa a palavra, expressa a emoção. Então, a exalação, a vida acontece na exalação, né, com o som. Mas o nariz a gente sabe já, por N motivos, hoje não é aula de nariz, que é o nosso órgão respirador. Só que nosso sistema é muito inteligente. Então, a boca tem a sua função na respiração com uma determinada utilidade, e se não fosse a boca, a gente não conseguiria explorar a nossa função nesse escopo, né, de extremo a extremo que a gente vai delinear aqui. Então, para simplificar, esse é um esquema, de novo, que eu dou aqui a autoria ao Casper, que é o meu professor aí, que exemplificou dessa forma e eu acho muito didática. Ele colocou, então, que o nosso sistema nervoso, a nossa respiração, ela vai passar por 5 marchas, como se fossem as marchas de um carro mesmo, né? Sem contar a ré, no caso, só vai para frente. E a nossa respiração, ela passaria por essas 5 nuances antes de chegar num ponto que você já consideraria extremo, você não conseguiria mais né, manter controle da situação. Então, a primeira marcha é uma respiração que a gente faz, que eu chamo de respiração Zen, que é a respiração do menor esforço. É aquela respiração que você faz via nasal e você não força e ela simplesmente acontece naturalmente e você, como eu falei, uma frequência mais ou menos de 8 a 6 é uma frequência ótima. Se você puder funcionar na maioria, né, das horas do seu dia, numa frequência de 6 a 8 respirações por minuto, nasal, sem alteração, você vive até os 150 anos, no mínimo. Então, isso é muito importante saber por quê? Porque essa é uma respiração onde a saturação do oxigênio está óptima, a circulação está funcionando ótimo, existe uma coerência sistêmica ali, o coração está só esforçando o necessário para a coisa acontecer. Agora, é realista isso? Não. Você não vai conseguir ficar nessa frequência o dia inteiro. Mas você vai conseguir otimizar os mecanismos para se aproximar dessa frequência, independente do tipo de atividade que você vai estar fazendo. Essa é a ideia do biohacking, né? De você usar a respiração consciente para colocar isso a serviço do estado que você deseja se colocar, né? Ou que você precisa se colocar. Então, primeira marcha, nariz, inalação, exalação, sem forçar, descanso, óptimo, optimização da respiração. Seu sistema nervoso tá aqui, ó, parasimpático, você tá descansando, você tá zen. Significa que você pode estar não tão alerta também, tá? Mas de novo, com o ganho dessa consciência da sua respiração, você consegue estar no estado, não necessariamente aqui exemplifiquei que está mais para parasimpático, mas você pode estar num estado também de alerta, não necessariamente letárgico, tá? É bom dizer isso também. Conforme você vai, imagina que você está estático e você agora então se levanta para fazer uma caminhada, mas você ainda vai passear, você vai estar andando tranquilo, você vai continuar respirando pelo nariz, exalando pelo nariz, e você vai começar a respirar como se você estivesse cheirando algo, né? Então, meu nariz está um pouco entupido agora, mas você vai estar cadência, né? Com um certo flow, você não está forçando, você não está se sentindo ofegante, você está respirando normalmente, um pouco mais ativo, como se estivesse cheirando algo. Então você ainda está numa respiração que está tendendo a parasimpático, você está tranquilo,
né? Colocou um pouquinho de ativação, começou a subir, começou a criar mais momento ali, né? Energia circulatória ali, como o sangue começou, o coração começou a bombear um pouco mais, mas ainda o corpo está completamente, né, suave. E aí chega um momento aonde você sente de aumentar um pouco o passo, e isso vale para qualquer atividade física que vai te levar a isso, ou vale também para você fazer essa respiração para se colocar nessa atividade, entendeu? Então, a respiração é um resultado da sua atividade, mas ela também pode ser provocada para você se colocar na situação que você deseja se colocar. Então, no momento que você começa a respirar pelo nariz e soltar pela boca, você cria já, né, uma maior dinâmica, maior oxigenação, você está liberando mais CO2, e a gente vai falar um pouquinho sobre CO2 e oxigênio daqui a pouco. E quando você faz isso, você, né, cria um flow maior mesmo de queima de glicose, e você começa a entrar no que a gente está chamando de estado de flow. Esse estado de flow, ele é um estado muito agradável, porque é um estado que você já está, né? A gente poderia praticar isso, mas a gente deixa para as manhãs, para a gente fazer essas nuances todas. Aqui eu só vou exemplificar, tá? Então você começa a trazer mais energia para o corpo, você começa a ficar mais vigorado. E essa energia, imagina você fazendo uma caminhada rápida ou mesmo um Cooper, né? Se você está acostumado a correr. Porque se você não está acostumado, você já vai subir para 4 ou 5. Então, para quem está acostumado correndo, ou se não, uma caminhada mais ativa, ou um pouquinho querendo subir o morro, um pouquinho a coisa. Aqui eu fiz até um pouco radical demais, mas depois eu vou explicar a história do morro. Quando a gente chega na quarta marcha da nossa respiração, a gente já está tendendo, aqui o vermelhinho já indica que você já está começando já está na verdade começando não, você já está ativado mais as suas vias simpáticas, e isso já está acontecendo o quê? Mais queima de glicose, mais adrenalina sendo injetada na sua corrente sanguínea, e você está, né, já com princípios de ofegante, porque aqui você já começa a respirar pela boca, né? Então a respiração nasal já não é o suficiente para te nutrir de oxigênio, você está, né, só precisa. Só que você tá, a diferença entre luta e fuga. Você tá no modo luta. Então o foco tá na exalação. Você imagina você está subindo um morro, tá de boa aqui, daqui a pouco você começa a já ativar, acho que esse 2 poderia estar mais aqui, né? E a hora que chega aqui, né, começou a subir, rapidamente você tem que soltar pela boca. Por quê? Porque isso, ah, legal, legal. Você tem que liberar mais CO2, porque se você não libera mais CO2, você não consegue, então, oxigenar os seus músculos. Então, você precisa, né, liberar esse CO2 para poder mais oxigênio entrar e continuar, né, essa troca gasosa acontecer para você conseguir dar conta do recado. Conforme você chega no momento que você já está exaurido praticamente, e aqui é o princípio da perca de controle, que aqui é o princípio do ataque de pânico, quando a pessoa está focando com a boca, focando na inalação e não na exalação. Então ela está. E detalhe, nossa, até dá um negócio a gente fazer isso. Você já, inclusive, já ativa na hora, né? Quando você está aqui, nessas zonas baixas aqui, pelo nariz, a sua respiração ela é na horizontal. Então você está enchendo aqui o abdômen, e se você se abraçar, você vai perceber que as suas costelas elas crescem para os lados, né? Então você inspira e você sente essa respiração horizontal. Quando chega nesse ponto aqui, você está respirando no peito. E aqui é onde você está assim já naquele modo luta, já passando para fuga, que quando você começa a tentar colocar mais oxigênio, só que você passa a soltar pouco. E aí que dá o tilt. Porque quando acontece isso, você entra num modo que a gente, inclusive, pode até induzir terapeuticamente falando com a respiração, mas se você está assistido num workshop onde alguém está te orientando como fazer isso, tudo bem. Se você acontece isso, sei lá, na fila do banco ou qualquer outro local, é
é uma situação delicada. Mas a gente reconhecendo isso no nosso corpo, e eu quero praticar com vocês nas sessões da Academia Viva de manhã cedo, é, já fica como um registro de que, olha, se caso o meu corpo estiver tendendo a isso, eu sei que tal e tal coisa vai acontecer e pode vir a acontecer, porque a coisa pode ganhar um momentum também. Então, qual que seria o hacking para a gente sair dessa situação? Então, por exemplo, aqui o exemplo do carinha que vai subir o morro, tá de boa, aí ele começa a respirar um pouco mais forte, com o nariz ainda, porque ele ainda está passeando, mas aqui ele começa já a exercer uma atividade mais forte, ele já precisa soltar pela boca para liberar mais CO2, né? E aqui ele vai chegar num ponto que ele vai ter que estar realmente ofegante, que na respiração nasal já não dá mais. E quando ele chegar aqui, ele vai estar realmente. Ele já vai estar assim no seu ponto de exaustão. Então, o hacking da coisa é você antecipar onde você vai precisar ir, ou escolher ir, né? Não necessariamente precisar, mas escolher ir. E você fazendo isso com a sua respiração, você já consegue resolver a situação. Então, um outro exemplo hipotético aqui, do morro, o mesmo morro. O carinha aqui, ele está parado. Ele está em 1. Então, entre aqui e aqui, ele já passaria para marcha 2. E daqui ele já pula para 4. Então, quando ele faz isso, ele está fazendo o quê? Ele já está antecipando o que ele vai precisar lá. E é muito. Bom, isso já é provado e o pessoal que trabalha com alta performance, né? Tudo trabalha nessa linha. A pessoa consegue se manter aqui em 4, chegar aqui e já reduzir para 3. Ao passo que a pessoa aqui que chega aqui em 5, ela vai ficar em 5 um tempo, até ela conseguir, provavelmente já daí ela vai cair para 2. Porque ela já vai estar assim no estado pós-choque quase, né? Tipo um estado de... Então isso faz toda a diferença na hora que você vai performar, né? De qualquer forma. Por exemplo, você vai entrar no palco. Pode ser que não seja necessariamente ligado à parte de atividade esportiva, né? Mas você vai entrar no palco, você vai dar uma performance, você vai vai entrar em cena. Como é que você pode se preparar, né? Então, você está aqui em 1, né? Você rapidamente já começa a estimular a sua respiração e já aumenta a marcha. E quando você faz isso, você está movimentando todo o sistema. Então, é uma coisa bem óbvia, mas é interessante a gente fazer essa distinção, porque você pode, em qualquer momento, fazer, tanto subir a marcha ou baixar. Então, o que a gente chama de down regulate, né? Então, você regular para baixo, porque tá todo mundo falando, não, mais e mais, mas espera aí, às vezes você tá aqui e você não consegue dormir. Por que será? Né? Porque você tá ali, aquela respiraçãozinha meio rasa, mas que você está só soltando CO2, né? E quanto mais você faz isso, mais seus capilares ficam contraídos, mais aumenta a sua pressão arterial, menos eficiente é o seu coração. Então você está ali, né, né, tendendo realmente ali, só via simpática, mais um estado relaxado. Então é quando realmente dá as incoerências, né, sistêmicas. Você está parado, mas você está ativando via simpática, que é luta ou fuga, que a nossa genética desenvolveu, né, para nos fazer sobreviver. Só que a gente está parado, sentado na frente do computador, escrevendo e-mail, né? Então, por isso que aquele hackingzinho de passar um esparadrapo na boca, literalmente, ou dormir com isso, ou quem acha isso muito radical, durante o dia, tá em casa, tá de boa, não vai chegar ninguém, tá trabalhando no home office, enfim, tampa a boca. Porque quando você faz isso, você vai naturalmente estar em 1 ou em 2. E você estando em 1 e em 2, você está otimizando a sua oxigenação. É onde a sua saturação está trabalhando optimamente. Porque se tiver algum problema de saturação de oxigênio nesse estado de descanso aqui, é que tem alguma coisa realmente comprometida nos seus pulmões. Aí você precisa ver.
entendeu? Então, se a sua saturação em modo de descanso estiver abaixo de 96, assim, 95, é interessante ver o que está acontecendo. Mas isso, a gente fazendo isso durante o dia, isso se torna uma forma da gente praticar, fazer a prática informal, né? A gente pode dividir a nossa questão prática no sentido assim de você usar uma ferramenta, seja ela qual for, né? Seja ela fazer um esporte, mas seja ela você meditar, seja você fazer sua caminhada, seja você fazer uma sessão de respiração, que no caso é o que a gente está falando. Você tem sempre três formas de abordar isso. Vou colocar aqui, ó, quadradinho assim. Primeira forma seria a prática formal, de você estar lá, aqui o carinha, fazendo namastê, meditando ou fazendo a respiração dele. É a prática formal que você faz todo dia, né? Então, por isso que a Academia Viva é 3 vezes por semana só, porque os outros 2 dias, na verdade os outros 4 dias, é por tua conta, né? É para você realmente ir incorporando o seu sistema aí, junto com o que a gente já vem explorando aqui, ou não, faz a sua misturinha, né? Original. A prática informal é a prática do dia a dia, que você está fazendo nas outras horas do dia. Então, se você usa 1 hora do dia para fazer isso aqui, a prática informal são as outras 23 horas, literalmente. Por quê? Porque quando você está dormindo, você está treinando respiração. É a única prática que você faz dormindo. Não, salvo as pessoas que fazem projeção astral, né? Então, nessa linha de estudo, também é uma forma de você estar usando o tempo do sono. Acho que tem pessoas também que aprendem coisas, né? Com fitas embaixo em fita, em gravação, fita, foi o tempo da fita, né? Já falei da minha idade. Da gente poder aprender coisas. Eu não sei se isso rola mesmo, mas enfim, as pessoas, né, ficam ouvindo coisas e eu acho que isso mais atrapalha o sono do que faz a pessoa aprender, mas tudo bem. Mas enfim, tem um estudo sobre isso aí, eu posso estar mal informado. Então, tem coisas que você pode fazer durante o sono, além de descansar, lógico, obviamente, aqui você vai estar otimizando o seu descanso. Porque o que acontece? Quando a gente dorme com a boca aberta e a gente está ativando via simpática durante o descanso, a gente está criando uma incoerência muito grande no nosso sistema. Porque o corpo está recebendo um estímulo, bioquimicamente falando, só que a consciência está ali em modo de repouso. Então, isso é o pior tipo de repouso, né? Então, vale muito a pena a gente observar esses detalhes. Se você não sabe se você respira pela boca, pelo nariz, só pergunta para quem dorme do seu lado. Se não tem ninguém que dorme do seu lado, você experimenta colocar um esparadrapo e ver o que acontece, né? No máximo que vai acontecer, você vai tirar, porque você vai sentir que não está tendo um ar suficiente. E aí eu gosto de também falar que é interessante você fazer um corte no meio, para que quando você colocar, se você tiver o ímpeto de respirar, abrir a boca, enfim, para, né, para respirar bem, você não vai ter dificuldade nisso. Então vale a pena mesmo, se você tem dúvidas, se você está respirando pelo nariz. Ok, então a informal é o dia a dia, então é todo dia, né? E aí tem o que que inclusive que a Rosane estava falando no começo aí, que o áudio estava aberto, são os retiros. E os momentos de experiência, vou colocar aqui, profunda. E esses momentos de experiência profunda são muito importantes, porque eles fazem parte dessa forma, vamos dizer assim, de você interagir com o que quer que seja, né? Seja uma prática de yoga, seja, de novo, uma prática esportiva. Você vai poder fazer isso de 3 formas, né? E eu acho interessante a gente pensar que, né, aonde a vida acontece? A vida acontece, claro, a vida acontece em tudo, né? Mas a vida acontece mais aqui, né? Então a gente às vezes acha que precisa de mais isso aqui, dos retiros e das experiências profundas, para poder usufruir a vida, né? Melhor. Ou a gente precisa de mais prática formal para
também poder estar bem aqui no dia a dia. A equação matemática é óbvia, né? Quanto mais prática formal você fizer, quanto mais 1 hora da vida você parar e respirar conscientemente da forma que você está se determinando, mais a sua respiração vai estar no estado óptimo, né? Na marcha 1 e 2 durante o seu dia a dia. E em situações que você já veja que você vai precisar de mais gás, você já ter essa consciência de antemão, né? Seja isso intelectualmente, você precisa, né, movimentar energia no seu corpo, ou seja isso de maneira de movimento mesmo, né, fisicamente. Então, a ideia é essa, né, basicamente. E uma outra coisa que a gente pode falar é que, e isso é uma ferramentazinha que a gente pode aplicar no dia a dia, vocês podem pegar uma folha de papel, até, vou pegar uma folha aqui. Vocês vão entender. A folha de papel você vai dobrar em 3. Então vai ficar com 3 segmentos assim. Então a gente pode imaginar que, de novo, aqui você está atendendo a estresse, aquele momento que você está não tão simpático assim, mas você está mais ofegante. Aqui a linha do meio, quando você está nessa região de flow, que ela é assim mesmo, né? Porque você já está, você pode estar, inclusive, fazendo algo muito intelectual, né? E entrando nesse estado de flow, até respirando até mais forte. Né? É interessante isso também é válido para a parte intelectual. E aqui, tendendo mais à letargia, né? O descanso, a parte mais assim, passiva. Né? E você observar no dia a dia, então aqui é a linha do tempo, né? Tempo. Então, manhã, tarde e noite. E você imaginar, fazer essa leitura mesmo, né? Aonde é que você tá, dá para ver, né? Aonde é que você tá quando você acorda? Você está aqui. E quanto tempo na sua manhã, né? O que que acontece ali na sua manhã? De repente você acorda e já faz a sua prática e já entra nesse flow aqui. E fica nele até o meio-dia. Quando você come, né? Naturalmente a energia dá uma caída depois, né? E aí o quão rápido você retoma isso aqui, ou quando, né? Ou às vezes você acorda de dia e já tem, sei lá, 1000 coisas para resolver, você já entra aqui, já, né, está mais reativo e depois isso te causa um certo estresse, um burnout que você acaba perdendo energia e descendo. Né? Então o nosso dia é muito dinâmico e mesmo exemplo da história do morro ali, né? Se você já tem uma noção do que pode te encontrar, a ideia é se preparar antes. Mas você fala, não, mas o meu dia é muito atípico. Aqui eu tenho uma reunião, dá tudo certo, eu fico no flow, mas aqui dá tudo errado, eu fico estressado, aí uma coisa é bola de neve, aí depois eu, sei lá, como mais açúcar, fico mais, tomo um café expresso, fico mais irritado, depois no final do dia eu fico deprê. Aí pá, joga pra cá. Enfim, então, a gente entender mais ou menos quais são as nossas linhas bases, né? Porque a linha de base de cada um é subjetiva, né? O que para um é um flow, para o outro pode ser meio já estressado, né? Tem gente que tem um ritmo muito acelerado e para os outros o cara tá no super flow dele ali, num pensamento, na coisa, e o outro tá assim, nossa, né? Parecendo que tá levando um caldo. E isso acontece muito comum, né? Então a linha base de cada um é muito particular. O legal dessa sequência aqui é que você consegue em pouco tempo, e é o que a gente faz mais ou menos no Respiração Express, que é em 1 minuto você sair da marcha número 1, rapidamente já ir entrando a cada segundo numa marcha subsequente. A gente só não entra em fuga, a gente respira em modo de luta, né? Mas esse fuga já é um pouco descontrolado, então não é tão desejável a gente entrar, não. Né? Ele já é o princípio de descontrole. O 4 não. Quando a gente está em modo de fuga, de luta, a gente está realmente plenamente né, concentrado, cheio de energia. Então, a gente fazer essa prática que, né, demora 3 minutos, de você fazer 1 minuto, você entrar de 1 a 4
e depois você deixar o seu sistema resetar. Isso é uma forma de você se preparar para possíveis percalços e montanhas russas do dia a dia a nível bioquímico e de sistema nervoso. Quantas vezes você pode fazer isso por dia? Depende, né? De repente, se você vai identificando, conforme você vai fazendo a leitura do seu mapa durante a semana e vai fazendo, às vezes até com o auxílio de alguém, né? Como eu falei, isso a gente uma das ferramentas que a gente usa na mentoria. A gente começa então a mapear isso e encontrar o que a gente chama de blind spots, que são pontos cegos, tá? Pontos que a gente está perdendo energia. Então você vai ter um ponto lá no dia que você, sei lá, rola todo dia. Você fez lá 7 mapas, né, durante os 7 dias da semana, e você chega à conclusão que você fala, olha, aqui todo dia às 2 da tarde eu tenho um blind spot. E aí você começa a entender os gatilhos disso. E o que que você pode fazer para reverter esse blind spot aqui, você parar de vazar energia aqui? O que que você pode, que tipo de respiração, de protocolo que você pode usar aqui nesse momento? Aquele de 3 minutos é meio que uma panaceia, né? Se você pode estar meio letárgico, meio morgado, você pode estar muito ativo, você pode usar ele, né? Então ele é uma forma de regular se você está muito hyper ou se você está muito devagar. Mas aí depende, né? Tem nuances também, né? Isso que é legal a gente ir explorando nas práticas de manhã cedo, porque lá a gente vai tendo um feedback, né? Conforme a gente vai praticando, vocês já vão sentindo, né? Que eu acho mais interessante do que só a gente entender isso na teoria. É importante entender na teoria e fazer a prática para entender, né? Realmente entender. Então é isso, pessoal. Hoje foi assim um ponteio dessas 5 marchas da nossa respiração, como é que elas vão caminhando a nível de vias nervosas. Quando a gente fala de sistema simpático, parasimpático, a gente está falando de vias, né, de redes nervosas que vão ativando nervos eferentes, aferentes, enfim, vão mandando os seus sinais e fazendo as coisas acontecerem. E isso vai acontecendo. Como a gente pode hackear esse processo, antecipando o que está por vir, né? Numa situação linear simplista como essa, ou numa montanha-russa do dia a dia, usando estratégias em cima desses ingredientes todos aqui, ó, né? Como você pode manipular a sua inspiração com a sua exalação, usando diferentes ingredientes para conseguir, né? Criar protocolos para momentos onde você esteja eventualmente vazando energia. Se essa for a sua vontade, né, de fazer esse tipo de estudo. Então, por aqui termino essa exposição e agora a gente fica aqui interagindo um pouquinho e vale dizer então que essa interação não vai ser gravada, ela fica só então como um presente para quem está presente. Então, gratidão, terminando aqui.